A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos do Tempo de Recordar, do Viva Feliz e dos demais programas aonde a minha voz alcançar para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã Mônica Meirelles. Eu estou com meu coração bastante compungido. O coração está contristado com a palavra que eu li hoje, em João capítulo 15, versículo 1 e 2, onde o Senhor traz uma verdade excelente para a nossa vida. Aqui em João, ele se denomina como várias coisas, como a porta, como o caminho, como o pão da vida, como o pastor. Mas aqui no versículo 15 ele diz que ele é a videira verdadeira. A árvore em que não há engano, não há dolo, não há sombra de dúvida nem de variação de coisa alguma. Ele é a videira verdadeira e o nosso Pai, o Senhor Deus, é o lavrador. Toda vara que em mim dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Aqui no versículo 1, quando ele se denomina a árvore verdadeira, a árvore frondosa, a árvore frutífera, isso se deve ao sacrifício do Senhor na cruz por todos nós. Não igual aos sacrifícios levíticos, que deveriam ser feitos na parte da manhã, na parte da tarde, oferta de manjares, holocausto, onde os animais eram trazidos para que fizesse expiação pelo pecado do povo, para que fosse coberto o pecado do povo diante de Deus, e no dia seguinte tivesse um novo sacrifício, semestralmente outro sacrifício, anualmente mais sacrifícios, mas não. O sangue de Jesus veio para nos purificar de uma vez por todas. Na cruz do Calvário, ele rasgou a cédula que era contra mim e contra ti. É por isso que ele é a única árvore frutífera o suficiente para que dela sempre saiam ramos frondosos e frutíferos também. O sacrifício dele nos possibilitou ter vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida com abundância, porque para isso foi que ele veio, para nos dar vida e vida em abundância. E se o Senhor Jesus é a árvore perfeita, é a árvore frutífera, o Senhor nosso Deus, o nosso Deus Pai, é o perfeito lavrador. Ele não só cuida da árvore e dos ramos, mas ele também traz a providência para que essa árvore traga seiva suficiente para que os ramos sejam nutridos da forma adequada para que venham a dar frutos, frutos abundantes na sua presença. Ele cuida, ele providencia, ele vela pelos ramos dessa árvore frutífera. Ele mandou o seu filho morrer por nós, ele indicou o seu filho, ele doou o seu filho para morrer por nós. Sendo nós ainda pecadores, nem amigos de Deus nós éramos, um povo sem nome nós éramos. Mas ele nos quis cuidar de nós, quis providenciar o melhor para nós e até hoje o nosso Deus amoroso cuida de cada um de nós. O Senhor Jesus é a árvore, o nosso Deus é o lavrador e nós somos os ramos. Mas para a gente ser ramo, nós temos que entender uma coisa que está no versículo 2. Existem dois tipos de poda. A poda definitiva e a poda da limpeza. A poda da limpeza é a poda para arrancar as folhas velhas, folhas excessivas, para trazer mais leveza ao ramo, para que ele venha puxar mais seiva, para que ele não venha ser carregado pelos excessos, pesado, e que ele mais leve, que ele venha procurar arrancar mais a seiva da árvore, para que ele venha dar frutos com excelência. Tirando as folhas velhas, amareladas, folhas escuras, ressecadas. Assim, além de beleza, o ramo tem mais saúde. Digamos que essa poda da limpeza, irmão, são as disciplinas celestiais que vêm para nós. Por que não? Hebreus capítulo 12, como eu já falei aqui em outras vezes, trata da nossa situação como filhos perante o Senhor. E o autor de Hebreus é muito assertivo quando ele diz que é o filho a quem o Senhor tomou verdadeiramente como filho, ele vai corrigir, porque ele corrige a todo que ama e açoita a todo que tem por filho. Mas se nós não quisermos a correção, ele já não nos trata como filhos, mas sim como bastardos. Por que filho há que o pai não corrija?
E mais lá na frente ele vai dizer, olha, se nós suportamos a correção dos nossos pais que estão aqui na terra, que são imperfeitos, quanto mais nós não devemos suportar e aceitar a correção do nosso Pai Celestial, que quer que nós vivamos e não morramos? Preste bem atenção que para que a gente venha dar fruto é necessário que algumas podas sejam feitas na nossa vida. Você já imaginou se o Senhor deixar a gente viver da forma que a gente quer? O estardalhaço, a destruição que será a nossa vida. Porque todo desejo do homem é pecaminoso, todo desejo do homem é autodestrutivo. Porque a semente do pecado ainda continua em cada ser humano. O que nos possibilita fazer com que o nosso velho homem morra é a nossa situação de intimidade com o Espírito Santo de Deus, com a sua palavra e com a obediência aos seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados. O servo do Senhor já tinha dito na sua carta. E eu digo para você, se você se considera ramo, se você se considera uma vara frutífera dessa árvore, pois aceite a correção, porque a propósito, no primeiro olhar, no primeiro tempo, nenhuma correção parece boa, mas depois, se ela aceita, produz em nós frutos excelentes. O autor de Hebreus vai falar isso aí também. A princípio, nenhuma correção é boa, porque ninguém quer ser corrigido. Mas depois que nós somos corrigidos e humildemente aceitamos a disciplina dos céus, nós vamos produzir frutos com excelência e frutos em abundância. Porque é necessário que o Senhor venha corrigir todo aquele que quer andar na sua presença. Você já pensou se o nosso Deus deixasse a gente sair por aí falando palavrões? Nos vestindo de forma inadequada? Andando com sensualidade, com imoralidade? Fazendo coisas que pervertem o corpo, a alma e o espírito, dando mau testemunho, fazendo algo que vem envergonhar o reino de Deus, nós já não seríamos um ramo frutífero, mas nós seríamos um ramo adoecido, podre, prestes a entrar na poda definitiva. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Se você aceitou o sacrifício verdadeiro de Cristo na cruz pela sua vida, se você aceitou o nome de Cristo para chamar de seu, não somente no seu Salvador, mas também de seu Senhor, você aceite a disciplina que Ele traz para a sua vida. Observe o que está lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, quando o Senhor vai falar sobre as duas edificações, uma sobre a rocha firme e outra sobre a areia fofa, a areia que se espalha. As mesmas coisas ocorreram às duas edificações, às duas casas. Veio os rios, que são os ataques por baixo, veio os ventos da ataque da lateral e veio as chuvas, que são os ataques por cima. Digamos que as chuvas são as provações, as intempéries que vêm para formar o nosso caráter cristão. Digamos que o ataque da lateral, os ventos, sejam por parte de pessoas que convivem conosco, que estão perto de nós. Digamos que os rios, que são a parte baixa, sejam o ataque do inimigo, sorrateiro, sagaz, covarde, astuto, procurando uma brecha para que possa derrotar a mim e a você. As três coisas que ocorreram com a árvore que estava edificada, aliás, a casa que estava edificada na rocha, também ocorreu para a casa que estava edificada na areia. Só teve uma diferença. A que esteve edificada na rocha ficou, firmou, esteve edificada e progrediu porque se fortaleceu. Rocha é lugar de se firmar a moradia. Mas aquela que estava na areia ruiu. E foi grande a sua ruína. E eu digo para você, onde foi que nós edificamos a nossa casa espiritual? Onde nós edificamos a nossa fé? Onde nós colocamos os nossos desejos, vontades, valores, metas, propósitos? Se nós colocamos em Cristo, pois suportemos as disciplinas e correções que vêm dele para nós, porque não é para o nosso mal, não é para a gente morrer, não é para a gente blasfemar, não é para a gente se sentir desassistido por ele, sem segurança, sem carinho, sem proteção. Não, não, não. O que vem de Deus para nós é para nos firmar, nos fortalecer, nos endurecer. Não endurecer o coração, mas endurecer a carne. Endurecer essa matéria que é corruptível, que é mortal, fortalecer os nossos sentidos, enrijecer e nos dar um porte ereto, porte digno, varonil. Como Paulo falou aos Coríntios, tenhamos nós um porte varonil,
de quem anda com respeito e reverência. E para que a gente venha andar com respeito e reverência e comece a dar frutos, e frutos excelentes e abundantes. Precisamos sim ser disciplinados por Deus. Precisamos ser corrigidos. Se você está sendo corrigido por Deus, dê glória. Glorifique e exalte o nome daquele que é poderoso, porque ele só corrige a quem ele ama. O nosso Deus é um Deus que corrige para nossa progressão. É um Deus que ajeita, é um Deus que poda, é um Deus que cuida, providencia, é um Deus que nutre, é um Deus que ara, é um Deus que faz com que a planta seja uma planta viva, uma planta verde, uma planta viçosa, uma planta com excelência. Então, se você está sendo corrigido, se está acontecendo alguma coisa que está doendo, mas você está sabendo que é Deus que está permitindo, glorifique o nome do Senhor. É fácil? É não. Não é fácil dar glória a Deus na prova quando não se tem dinheiro para comer. Não é fácil dar glória a Deus na prova quando não se tem saúde. Não é fácil dar glória a Deus na prova onde as coisas não vão bem no relacionamento. Não é fácil dar glória a Deus na prova quando os filhos são trabalhosos, quando a situação está de frieza espiritual, quando as coisas não estão indo bem na igreja onde nós congregamos, no ministério ao qual fazemos parte. Não é fácil, mas é possível. É plenamente possível estarmos na presença de Deus como plantas, ramos, varas, prontos a ser disciplinados pelo Senhor. Porque, como eu disse para você no versículo 2, tem dois tipos de poda. Tem a poda da limpeza, mas tem a poda definitiva, que é a poda da extração. É a poda para exterminar a parte infértil e doente da planta, para que não venha contaminar a árvore, danificar a seiva e adoecer os demais ramos. Uma árvore frutífera, meu irmão, ele só prospera se estiver em saúde. E ramos estragados danificam outros ramos. Estejamos felizes pela poda da limpeza. Estejamos gratos pela poda da limpeza. Estejamos contentes com o Senhor pelas correções e disciplina que Ele permite que nós passemos, para que a gente não venha cair na poda da extração definitiva. Porque o ramo que está em Cristo dá fruto. Você não vai plantar uma manga e você vai querer colher pêssego. Você não vai dar um lugar de uma árvore frutífera no quintal da sua casa, para que ela venha colocar só folhas, folhas e mais folhas, verão pós verão, inverno pós inverno, estação pós estação. Você vai querer lucrar com os frutos daquela árvore. Assim também é o lavrador. Capítulo 13 de Lucas fala sobre um homem lavrador que colocou um zambujeiro bravo no meio da sua vinha e tratou como se fosse vinha. Tratou como se fosse um fruto excelente, mas ele não viu que estava sendo bem tratado e não deu fruto. E ele deixou lá, até o tempo determinado, até que um dia, se continuasse sem dar fruto, iria ser arrancado. Fiz até uma vez uma pregação acerca desse texto aí, que é bastante forte e duro, porque a palavra do Senhor ela é dura, mas ela é boa. E eu digo aqui para você, suporte a poda da limpeza, para que você não venha entrar na poda da extração. Suporte a correção e agradeça. Confie que o Senhor está fazendo isso para o seu bem. A fé não se manifesta só para a gente adquirir coisas, não. A fé não se manifesta só para a gente ver milagres, não. A fé se manifesta para que a gente saiba que o Senhor nunca saiu do controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas. Tu está apavorado por causa da situação do país? Tu está apavorado por causa da situação do continente? Tu está apavorado porque homens ímpios estão governando? Não se apavore. O controle ainda está na mão de Deus e não vai sair nunca da mão dele, porque a mão dele é soberana, sempre foi e sempre será. E se a tua vida está na mão dele, se tu é ramo enxertado na videira verdadeira, se tu é aquele que está recebendo a seiva, está passando por alguma situação crítica, tu fica firme no teu Deus. Fica firme naquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Porque não há nada na vida do justo que não venha segundo a vontade daquele Todo-Poderoso. Nossas vidas estão na mão de Deus.
Nossas causas estão na mão de Deus. Nosso sofrimento está nas mãos de Deus. Os dias que nós temos sobre essa terra estão nas mãos de Deus. Nada acontecerá em ti, ramo, que a árvore não tenha determinado antes. Nada acontece, ramo, na tua vida e na minha, sem que o lavrador que providencia e cuida saiba e esteja a par de todas as coisas. Ele controla. Ele não só providencia, mas ele controla. Ele controla. Ele é poderoso, ele é soberano, ele é absoluto. Ele é magnânimo, ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro. Ele não tem prazer na tua lágrima de dor. Ele não tem prazer de ver sofrimento na morte de ninguém, nem na morte do ímpio ele sente prazer. Mas para que a gente venha receber alguns ensinamentos do céu, para que a gente venha se parecer um pouco mais com a árvore, para que a gente venha tirar coisas que prejudicam a nossa vida, coisas excessivas, coisas sem valor, coisas que vêm servir de pedra de tropeço, é necessário que o lavrador entre em ação e faça a poda da limpeza. Entenda! Entenda! Dói agora, mas amanhã vai servir de testemunho. Dói agora, mas amanhã tu vai fortalecer outras vidas através do teu exemplo. Tá doendo agora, mas amanhã tu tá mais forte do que hoje, tu vai ter mais experiência com o teu Deus. O momento de dor é passageiro, mas um momento de gozo que nos espera na glória eterna. Suporta aí a poda. Suporta aí um pouquinho as provações que tu tem passado. Suporta um pouquinho esse momento de dor. Tu pode não estar entendendo nada, mas tu não precisa entender, tu só precisa crer. Porque o nosso Deus, que cuida de mim e de você, sabe todas as coisas e tem o controle de tudo. Jesus é a árvore, é a videira verdadeira. O nosso Deus é o lavrador, cuidador de todos nós. Nós somos o ramo, e se Ele quiser nos podar, eis-nos aqui. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.